in the stillness of the night. Eu me chamo Misael. Cresci em uma aldeia, onde cada amanhecer trazia consigo uma luta constante contra a pobreza que nos cercava. Aqui, em nosso pequeno mundo de casas de barro e telhados de palha, a vida não oferecia concessões fáceis. Aos 17 anos, já carregava nas costas o peso e a esperança de dar uma vida melhor para minha família. Cada dia em nossa aldeia começava com o canto dos pássaros e o rufar distante dos trabalhadores que se dirigiam aos campos antes mesmo do sol despontar no horizonte. Minha mãe, uma mulher de mãos calejadas e sorriso gentil, sempre foi a primeira a levantar, preparando o café com o pouco que tínhamos, enquanto meu pai consertava ferramentas antigas, tentando prolongar a vida útil de cada uma delas. Desde pequeno, aprendi que a vida não era apenas brincar nas sombras das grandes árvores ou correr pelos campos de milho que se estendiam além da vista. Era também assistir à luta diária dos meus pais. Eles nunca reclamavam, mas seus olhos muitas vezes contavam histórias de desejos não realizados e sonhos adiados. Um dia, enquanto ajudava meu pai no mercado local, um homem chamado Samuel, conhecido por sua sabedoria e pelos muitos livros que possuía, aproximou-se de nossa barraca. Ele olhou para mim, seus olhos penetrantes parecendo ler minha alma, e disse: Misael, você é feito para mais do que pode ver ao seu redor. O mundo é grande, e você deve sonhar alto. Aquelas palavras me atingiram como uma brisa refrescante em um dia escaldante. Naquela noite, sob o céu estrelado, enquanto a aldeia dormia, sentei-me do lado de fora de nossa casa, pensando sobre o que Samuel dissera. Sabia que a jornada seria árdua, que as estradas para sair daqui seriam repletas de obstáculos, não apenas a falta de recursos, mas o peso do preconceito que frequentemente recaía sobre pessoas como eu. Porém, naquele momento, algo dentro de mim acendeu uma chama de determinação. Eu não apenas sonharia, eu realizaria. Na manhã seguinte, compartilhei meus pensamentos com minha mãe. Ela me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação, acariciou meu rosto e disse em um sussurro quase quebrado: Vai, meu filho. Mas lembre-se de onde veio e quem você é. Essa é sua força. E assim começou minha jornada, uma jornada que eu sabia que não seria apenas minha, mas de toda a nossa aldeia, de cada alma que sonhava com um amanhã melhor enquanto enfrentava as adversidades de hoje. Eu estava decidido a mudar nossa história, armado com a coragem que minha mãe e Samuel me deram, sabendo que cada passo que eu desse seria um passo para todos nós. A jornada para mudar minha vida e a de minha família não foi simples. Cada dia trazia consigo novos desafios, novas lições a serem aprendidas. O maior de todos os desafios, descobri rapidamente, era o constante confronto com a falta de recursos e o preconceito enraizado que muitos de nós, jovens negros da aldeia, enfrentávamos. Na escola, eu me destacava, mas isso nem sempre era visto com bons olhos. Certa vez, enquanto discutíamos sobre as histórias dos grandes líderes mundiais na aula de história, um colega me interrompeu abruptamente e disse: E o que você vai fazer, Misael? Acha mesmo que alguém daqui pode ser como esses líderes? Suas palavras eram como espinhos, mas Samuel sempre me ensinou que o conhecimento era uma arma poderosa. Então, respondi: sim, todos nós podemos. Só precisamos acreditar e trabalhar para isso. Não era só na escola que enfrentava obstáculos. Em casa, a situação financeira apertada significava que, muitas vezes, eu precisava escolher entre comprar livros novos ou ajudar com as despesas de casa. Samuel, percebendo minha determinação e dificuldades, me presenteava de vez em quando com livros usados. Use isso para construir sua ponte para fora daqui, ele dizia. Decidi que, se não tinha recursos, eu os criaria. Comecei a reunir outras crianças da aldeia para estudarmos juntos. Usávamos os livros que eu conseguia e compartilhávamos o pouco que sabíamos. Era uma forma de não só fortalecer meu próprio conhecimento, mas também de elevar a comunidade inteira. Esses encontros se tornaram nosso pequeno movimento, uma faísca de mudança na monotonia da aldeia. Com o passar do tempo, esse grupo de estudos começou a ganhar atenção. Pessoas de lugares próximos começaram a trazer seus filhos, e logo, o que começou como uma reunião informal se transformou em uma verdadeira classe. Isso atraiu a atenção de uma organização não governamental focada em educação,
que viu o potencial naquilo que estávamos fazendo. Eles ofereceram apoio, recursos didáticos e, o mais importante, bolsas de estudo para os alunos mais dedicados, incluindo eu. Receber essa bolsa foi um momento decisivo. De repente, eu não estava apenas lutando por mim mesmo, mas representava uma esperança para todos aqueles que estavam comigo desde o início. No dia em que recebi a notícia, corri para casa para compartilhar com minha mãe. Ela me abraçou apertado, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você fez isso, meu filho", ela sussurrou, "você está abrindo o caminho." Aquela bolsa era mais do que um reconhecimento. Era um testamento da nossa luta coletiva. Era a prova de que, mesmo vindo de um lugar esquecido, nós poderíamos sonhar e realizar esses sonhos. E enquanto eu me preparava para ir estudar na capital, sabia que levava comigo não apenas meus livros e poucas roupas, mas as esperanças e sonhos de toda uma comunidade. Na capital, a vida se desdobrava diante de mim em uma sinfonia caótica de oportunidades e desafios. Estudar em uma universidade prestigiada era uma bênção e uma prova constante de minha determinação. As salas de aula eram diferentes das que eu estava acostumado, repletas de pessoas de todos os cantos do país, cada uma com sua história e aspirações. Enquanto eu me dedicava aos estudos, também mergulhava de cabeça em movimentos estudantis que buscavam criar mudanças reais na sociedade. Foi durante uma manifestação pacífica pela igualdade racial que conheci pessoas que compartilhavam minha visão de um mundo mais justo e inclusivo. Juntos, lutamos pelos direitos daqueles que, como nós, enfrentavam o peso do preconceito e da discriminação. Cada passeata, cada discurso, era um lembrete de que a mudança era possível, mas exigia coragem e ação. O ponto de virada veio quando, após anos de estudo e ativismo, decidi dar o próximo passo em minha jornada. Decidi entrar para a política, não como um simples observador, mas como alguém determinado a fazer a diferença. Minha candidatura não foi fácil. Enfrentei resistência tanto de políticos estabelecidos quanto de parte da população que duvidava de minhas intenções. No entanto, minha fé na causa e o apoio incansável daqueles que acreditavam em mim me impulsionaram para a frente. Foi com esses aliados ao meu lado que venci as eleições e me tornei um representante do povo. Mas eu não era apenas um político. Eu era um agente de mudança. Implementei programas que garantiam melhor acesso à educação, saúde e oportunidades econômicas para os mais humildes. Criei leis que protegiam contra o preconceito racial e promoviam a igualdade em todos os setores da sociedade. À medida que meu mandato avançava, pude ver os frutos do nosso trabalho. Minha aldeia, antes esquecida e negligenciada, começou a prosperar. Escolas foram reformadas, hospitais construídos e oportunidades de emprego surgiram. Mais do que isso, porém, era o brilho nos olhos das crianças que mais me enchia de esperança. Eles olhavam para mim não apenas como um político, mas como alguém que tinha feito a diferença em suas vidas. E assim, minha jornada, o jovem negro de uma aldeia humilde, se transformou em uma história de superação e sucesso. Mas não era apenas minha história, era a história de todos aqueles que sonharam e lutaram ao meu lado. Era uma prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, o poder da determinação e da solidariedade poderia mudar o mundo. Então, quando me perguntam como consegui alcançar o que alcancei, sorrio e respondo com as palavras que minha mãe me disse tantos anos atrás: "Você está abrindo o caminho." E assim encerro minha história, não como o fim de uma jornada, mas como o começo de muitas outras. Pois sei que, enquanto houver sonhos a serem sonhados e corações a serem inspirados, a esperança nunca morrerá. Cansado de usar as mesmas camisetas de sempre? Quer algo que te inspire e te motive a conquistar seus sonhos? Então você precisa conhecer a Evolve, a nossa loja online de camisetas com frases de motivação e inspiração que irão causar grande impacto onde você for. Além disso, comprando nossas camisetas de altíssima qualidade, você estará apoiando nosso projeto e ajudando a trazer ainda mais conteúdo de alto valor para o desenvolvimento de todos. Aproveite que nosso site está com 70% off. Acesse já reserva.inc/evolved ou clique no link que está aí na descrição.